Muito bem, pessoal. No vídeo anterior eu tentei dar assim uma explanação geral sobre amplificadores. Nesse, nós vamos falar especificamente de um dos estágios amplificadores, um tipo de estágio, que é o amplificador em emissor comum. Os estágios amplificadores com transistores em emissor comum são bastante utilizados na amplificação de sinais devido ao fato de apresentarem um alto ganho de tensão e de corrente, o que resulta em um ganho de potência elevado, relativamente alto. É bastante utilizado onde o sinal aplicado em sua entrada é muito pequeno, tipo os sinais de rádio captados por uma antena, por exemplo. O fato dele apresentar esse alto ganho de tensão e corrente não significa que em sua saída já podemos aplicar uma carga, tipo um alto-falante. Para isso será preciso trabalharmos um pouco mais com esse sinal, elevando mais ainda os níveis de tensão e corrente através de outros estágios de amplificação. Note que nesse exemplo de utilização que descrevemos, ele é o estágio inicial, aquele que detecta o sinal sintonizado, que é quase que imperceptível, e o torna num sinal com níveis mais adequados para os demais estágios de amplificação. Temos aqui a sua configuração básica para iniciarmos a análise do seu funcionamento. Note que é um circuito igual a todos que mostramos a vocês até agora para o estudo do funcionamento do transistor. Apenas estamos definindo no circuito um ponto de entrada e um ponto de saída do sinal. Para verificarmos o funcionamento desse circuito, vamos admitir três situações possíveis que de fato pode ocorrer. Vamos, num primeiro momento, observar o que acontece sem aplicação de sinal na entrada. No segundo momento, vamos admitir a aplicação de um sinal positivo na sua entrada. E, por fim, verificar o seu comportamento, o seu funcionamento, aplicando na sua entrada um sinal negativo. Para isso, vamos trabalhar com valores de tensão e corrente. Numa situação prática, é claro que não serão exatamente esses valores que você vai obter, mas os valores obtidos deverão se comportar como esses que a gente vai adotar aqui no circuito. Vamos começar a análise então do circuito sem sinal de entrada. Quando o estágio amplificador não recebe sinal na entrada, o transistor se mantém no seu ponto de funcionamento, aquele ponto de operação que a gente já aprendeu até a determinar, Os valores de tensão e corrente ilustrados são valores, então, desse ponto de operação do transistor. Então está aí o nosso circuitinho com os valores de tensão e de corrente. É claro que eu não coloquei todos os valores, pessoal? Não coloquei aqui o valor de VRC, VRB, não está interessando muito para a gente. Vocês já sabem que nós temos um resistor de coletor, um resistor de base, que é para a gente polarizar convenientemente o transistor. Esses valores não estão vindo ao caso agora. Mas está aí o nosso transistor polarizado por corrente constante, Lembra o nome desse tipo de polarização de base? Então, é polarização de base por corrente constante. Então, quando a gente alimenta esse circuito, estou admitindo aqui que a gente está alimentando esse circuito com 20 volts, nós temos esses valores de corrente, são as correntes que está interessando para a gente analisar o circuito, A corrente de coletor e a corrente de base. Não estou aplicando sinal nenhum aqui na entrada, isso já está me dando uma tensão aqui no coletor do transistor, que é a nossa tensão de saída, de 9 volts. Então veja que mesmo sem aplicar sinal nenhum na entrada, eu já tenho 9 volts na saída. Outra coisa, pessoal? A nossa tensão de saída aqui é a tensão VCE do transistor, Que a tensão daqui para o terra é o VCE do transistor. Isso significa que se eu estou tendo um VCE de 9 volts, eu estou tendo um VRC aqui de 11 volts. 9 mais os 11 dá os 20. Muito bem, vamos ver esses valores agora, tomando como exemplo um sinal positivo de 50 microamperes aplicado na entrada do circuito. Então, olha só, temos aí um sinal positivo aplicado aqui na entrada. Um sinal de entrada positivo, pessoal, é quando a corrente desse sinal circula no mesmo sentido da corrente de polarização.
No caso, a corrente de base, né? Nós tínhamos aqui, sem sinal nenhum na entrada, 200 microamperes, né? Que era a corrente que estava passando por esse resistor aqui. Agora aplicamos um sinal aqui com uma corrente de 50 micro. Esse 50 micro desse sinal que eu estou aplicando aqui se somou com a corrente de base que eu já tinha. Por isso que ele é um sinal positivo. O aumento na corrente de base provoca um aumento na corrente de coletor. Olha só. A gente está admitindo que ele pulou aqui de 50 mA para 62,5. Esse aumento nessa corrente de coletor provoca um aumento na queda de tensão nesse resistor de coletor. Consequentemente, vai provocar uma diminuição do VCE do transistor. Como a nossa tensão de saída é o próprio VCE do transistor, a gente vê que com a aplicação desse sinal aqui de 50 microamperes, um sinal positivo, então, a nossa tensão aqui caiu de 9 volts para 6 volts, que é aquela história, né? Aumentou a corrente de base, aumentou a corrente de coletor, aumentou a queda de tensão VRC, diminuiu o VCE. Consequentemente, diminuiu a tensão de saída. Vamos admitir agora um sinal negativo na entrada, de mesma intensidade. Só que agora a sua corrente tem sentido contrário, ok? Então, um sinal de entrada negativo é quando a corrente desse sinal circula em sentido oposto à corrente de polarização. Seu valor é, então, subtraído do valor que a gente tinha, sem sinal algum, né? Então, vocês se lembram que sem sinal nenhum a gente tinha uma corrente de base aqui de 200 micro. A gente está aplicando uma corrente em sentido contrário, um sinal que proporciona uma corrente em sentido contrário de 50 micro. Então, os 200 menos os 50 me dá uma corrente de base de 150 micro. A diminuição dessa corrente de base provoca uma diminuição na corrente de coletor. Olha lá, a corrente de coletor caiu para 37,5 aqui no nosso exemplo, né? A diminuição dessa corrente de coletor provoca uma diminuição na queda de tensão sobre o resistor de coletor. Essa diminuição da tensão aqui no resistor de coletor provoca um aumento da tensão VCE do transistor. Consequentemente, a minha tensão de saída aumenta, porque a minha tensão de saída é o VCE do transistor. Então, aqui no nosso exemplo, essa tensão aumentou para 12 volts. Vimos então que quando aplicamos um sinal positivo aqui na entrada, a corrente de coletor aumentou e a tensão de saída diminuiu. Quando a gente aplicou um sinal negativo, como a gente está mostrando aqui, vimos que a corrente de coletor diminuiu e que a tensão de saída aumentou. A partir dessas conclusões, vamos dar uma olhada graficamente o comportamento desse estágio amplificador em emissor comum, com esse sinal de entrada senoidal. A gente está demonstrando através de um sinal senoidal para melhor visualização, né, pessoal? Mas o comportamento é o mesmo para qualquer tipo de sinal. Pelas formas de onda do gráfico, podemos verificar que... Então, aqui nós temos o sinalzinho que a gente está aplicando na entrada. Aqui a gente está mostrando o comportamento da corrente de coletor do transistor. E aqui a gente está mostrando o valor da tensão de saída, que é o VCE do transistor, né? Então, a gente pode observar o seguinte, olha só. As variações da corrente de coletor é uma versão amplificada, muitas vezes maior, né? E em fase com as variações da corrente do sinal de entrada. Então, aqui nós admitimos o nosso exemplo, uma variação positiva de 50 microamperes. Nós tivemos na corrente de coletor, olha só, uma variação positiva de 12,5 miliampere. Veja que a diferença de micro para milha aqui é bastante grande, né? 1000 vezes maior. Muito bem, quando nós tivemos uma variação negativa no sinal de entrada, que admitimos lá 50 microampere, olha a nossa variação na saída. Negativo também, nessa corrente de saída, né? Que é a corrente de coletor, de 12,5. Assim, para um sinal de
100 microampere de pico a pico na entrada, nós tivemos uma variação de 25 miliampere de pico a pico na saída, na corrente de coletor. Tá legal? E olha que a corrente de saída está em fase com a corrente do sinal de entrada. Por sua vez, a tensão ela está defasada de 180 graus do sinal que eu apliquei na entrada, né? Então, se eu tive uma variação lá positiva na entrada, na saída eu tive uma variação negativa lá, variou de 9 para 6 volts. Quando eu tinha uma variação negativa na entrada, a minha tensão na saída teve uma variação positiva. Dessa forma, nós temos lá na saída uma variação de tensão de 6 volts de pico a pico. Ela fica variando desde 6 volts positivo até 12 volts positivos. Uma variação de tensão bem grande lá na saída, né? 6 volts de pico a pico. Só que defasada de 180 graus do sinal que eu apliquei lá na entrada. Essa tensão de saída defasada de 180 graus não é um problema na utilização do amplificador. É mesmo porque podemos invertê-la com facilidade com o acréscimo de mais um estágio. Como a gente fez lá no circuito comparador de atuação direta, vocês se lembram muito bem, não é verdade? O único problema que temos nesse amplificador é que os valores amplificados de tensão e corrente que temos na saída do circuito estão acompanhados de uma componente contínua, o que não é desejado ao aplicarmos esse sinal numa carga, não é verdade? Então, olha só, lá na saída, a gente viu lá no circuito e está mostrando aqui graficamente que mesmo sem sinal nenhum na entrada, meu sinal está em 0, na saída eu já tenho 9 volts. E a partir daí ele fica fazendo essa variação. Da forma que vimos o funcionamento do circuito, vamos imaginar, hipoteticamente, né, que tenhamos um alto-falante ligado na saída. Podemos notar que mesmo não tendo sinal algum aplicado à entrada, já temos 9 volts sobre ele. E com a aplicação de sinais positivos e negativos na entrada, na saída teremos a variação, no nosso exemplo aí, de 6 até 12 volts, como a gente viu lá na figurinha e como a gente está mostrando aqui graficamente. Só para ilustrar isso que eu acabei de falar, olha aí, fiz um desenho como se eu tivesse uma carga na saída desse circuito, né? Não estou aplicando sinal nenhum na entrada. Já tenho lá 9 volts sobre o alto-falante. Isso é legal? Claro que não, né, pessoal? Se eu não tenho sinal nenhum aqui na entrada, eu deveria ter 0 volts sobre o alto-falante. Aí, com as variações da tensão de entrada, né? O sinal positivo, a tensão caiu para 6. Sinal negativo, a tensão subiu para 12. E vai ficar variando aí, de 6 a 12, 6 a 12, né? Conforme o sinal de entrada é aplicado. É necessário, então, que apliquemos na carga somente essas variações de tensão ou de corrente já amplificadas, ou seja, precisamos eliminar essa componente contínua presente no sinal de saída. Isso é feito com uma solução bastante simples, pessoal. Basta acrescentarmos ao circuito elementos de acoplamento de sinal, tais como capacitores ou transformadores. Os transformadores e os capacitores permitem a passagem das variações e impedem a passagem do valor de CC, que porventura acompanharem esse sinal. É isso que a gente está mostrando aqui, pessoal. Então, entre a saída do sinal e a carga que eu estou aplicando nessa saída, a gente coloca um capacitor ou um transformador. Os dois vão fazer o mesmo efeito, né? Se eu tenho uma variação de tensão aqui que tem uma componente contínua, veja que o nosso zero é aqui, né? Quando eu boto um capacitor aí no meio do caminho, por esse capacitor lá na saída, eu só vou ter as variações. Então eu estou eliminando essa componente contínua. A gente já viu isso aí. Vocês se lembram lá que a gente falou da chavinha AC/DC do osciloscópio, né? Então, lá na saída eu vou ter só essa variação. Eu eliminei a componente contínua. Mesma coisa no transformador, né, pessoal? Os aparelhos mais antigos aí usavam bastante transformadores. Então, tanto no capacitor quanto no transformador, eu posso entrar com um sinal que tenha componentes contínuas e
lá na saída eu só vou ter as variações desse sinal. Nos estágios amplificadores transistorizados para audiofrequências, os capacitores de entrada e saída são geralmente eletrolíticos, devido à necessidade de capacitâncias mais elevadas. De uma maneira geral, apesar dos capacitores eletrolíticos terem um tamanho maior que os demais tipos de capacitores, eles são mais usados que os transformadores, porque eles são mais compactos e ocupam menos espaço nas placas dos circuitos. Vale lembrar que esses elementos acopladores de sinal são utilizados também na entrada do circuito, porque o sinal a ser amplificado pode vir também acompanhado de uma componente contínua, e desejamos amplificar somente as variações desse sinal. Mas como que o sinal de entrada pode vir acompanhado de uma componente contínua? Só esse sinal de entrada pode estar sendo gerado por um circuito eletrônico. E de repente, mesmo eu não estar detectando nada, ele já pode estar me soltando na saída um valor de tensão. Vamos pegar, por exemplo, aí um captador de uma guitarra. É um circuito eletrônico, meu. Então, na saída desse camarada, eu já posso ter valores de polarização dos elementos eletrônicos desse circuito. Então, a gente tem que sumir com isso aí. Então, esses dispositivos de acoplamento aí, capacitor ou transformador, vão ser usados tanto na entrada de sinal do circuito quanto na saída desse circuito. Só uma curiosidade aí, pessoal. A nossa audição só consegue captar sons que estiverem numa faixa de frequência de aproximadamente 20 Hz a 20 kHz. Vocês vão ver aí alguns autores falando que é de 16 Hz a 16 kHz. Mas está nessa faixa aí, tá? Menos do que isso, o nosso ouvido não consegue ouvir som algum. Assim como acima dos 20 kHz também a gente não vai conseguir ouvir. No entanto, os estudiosos, né, de amplificação de áudio recomendam que um bom amplificador deva ser capaz de reproduzir sons de até 50 kHz, porque, segundo eles, apesar dos nossos ouvidos não serem capazes de captá-los, né, de ouvi-los, nosso organismo consegue sentir. E isso torna a experiência, por exemplo, de ouvir uma boa música bem mais agradável. Esse circuito que acabamos de estudar, como já vimos em tópicos anteriores, e devido principalmente ao fato do emissor do transistor estar ligado diretamente ao terra, pode trazer consigo alguns problemas, devido à sua má estabilidade térmica, como a gente já mencionou para vocês. Assim, em muitas situações, opta-se pela configuração da polarização de base por divisor de tensão. Vemos na figura o nosso amplificador em emissor comum e já com os capacitores de acoplamento de sinal. Então, normalmente opta-se por esse tipo de polarização, né? Que a gente estudou, aprendemos até a determinar o valor desse resistor. Não fizemos a parte prática disso aqui porque eu disse que a gente ia ter circuitos mais adiante onde a gente ia precisar fazer o cálculo. Pois é, chegou a hora disso. Vocês vão ver no ensaio que a gente vai montar desse amplificador aqui que vocês vão ter que calcular esses resistores. Vemos aqui na figura os dois capacitores de acoplamento de sinal, né? Capacitor de acoplamento de sinal aqui na saída do circuito e o capacitor de acoplamento de sinal aqui na entrada do circuito. Esse capacitor aqui só vai permitir a entrada das variações desse sinal e aqui esse capacitor aqui na saída também só vai permitir a saída lá para a carga que a gente for aplicar nessa saída, somente as variações. O comportamento do circuito é o mesmo, né, pessoal? Afinal, continua sendo um circuito com um transistor na configuração emissor comum. Mas o fato de termos esse resistor no emissor, que vai trazer uma melhora significativa em termos de estabilidade térmica, vai limitar e muito o ganho do circuito. Desse jeito que estamos vendo, o ganho típico desse circuito se situa em valores abaixo de 10. Um ganho muito baixo, né?
Mas isso é resolvido facilmente, acrescentando-se um capacitor em paralelo com o resistor de emissor, como a gente está mostrando aí, né? Esse capacitor recebe o nome de desacoplamento de emissor. Partindo do princípio que um capacitor se comporta como um circuito aberto para os valores de CC, não foi alterado em nada o funcionamento do circuito em termos de polarização CC desse transistor, né? O emissor continua conectado ao terra através do resistor de emissor. Então, para os valores de CC presentes que a gente tem aqui no circuito, que são os valores de polarização do transistor, o capacitor é um circuito aberto. Então, o emissor está ligado ao terra através desse resistor. Já para os valores de CA, as variações do sinal presentes no circuito, o capacitor vai se comportar como um circuito fechado, como um curto. Então, para os valores de CA presentes no circuito, o emissor estará ligado diretamente ao terra, o que faz com que o ganho do circuito seja bastante elevado para os valores de CA, que são as variações que desejamos amplificar, não é isso? Como a gente pôde observar, esse tipo de estágio amplificador apresenta um alto ganho de corrente e também um alto ganho de tensão. Aí na apostila, a gente fala um pouco mais sobre as características desse tipo de estágio amplificador, né? Inclusive sobre as impedâncias de entrada, impedância de saída. Mas como o nosso objetivo aqui é somente verificar o funcionamento do circuito, eu acho que está de bom tamanho, né? Lá em sala a gente comenta um pouco melhor sobre essas impedâncias de entrada, impedâncias de saída e tal. Então até o nosso próximo vídeo, que será sobre um outro tipo de amplificador.